Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre o uso dos porquês, o uso do onde e do aonde, e o uso do mais e do mais, ou aquele com i e o sem o i. Como é que funciona esse uso? Como é que nós fazemos a distinção, a diferenciação de quando na escrita eu vou usar, por exemplo, porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento, porquê junto sem acento, se eu vou usar onde ou aonde, se mais com i ou mais sem i. Como é que funciona isso? Nós vamos trabalhar hoje a respeito destas diferenças, essas palavras, né, expressões que causam dúvidas. O nosso objetivo é conhecer esses usos dos porquês, mais, onde, aonde, e aplicar esse conhecimento na resolução de exercícios, que você vai encontrar logo depois desse vídeo aqui, aí anexado à nossa aula de hoje. Vamos começar pelo primeiro porquê, o porquê separado, sem acento. Ele é usado em dois casos. Vamos ver o primeiro caso? Quando você vai elaborar uma pergunta, então você vai utilizar uma frase interrogativa, direta ou indireta. Então, quando é para uma pergunta, seja essa pergunta uma frase interrogativa, direta ou indireta, você usa o porquê separado sem acento. Isso no início lá da frase. Olha aqui o primeiro exemplo. Por que você não veio? Observe que o porquê está separado e sem acento. É uma frase interrogativa direta. Por que você não veio? Porque é direta, porque tem aqui um sinal de interrogação. A frase logo abaixo, conte-nos, por que você não veio? É uma interrogativa indireta. Em outras palavras, conte-nos por que você não veio, embora não tenha aqui um ponto de interrogação, no entanto, também constitui uma pergunta. Então, por que separado sem acento, usado para frases interrogativas? Uma outra observação, antes de passar para o próximo uso, esses porquês aqui, em frases interrogativas, subentende-se que após eles aparece a expressão motivo. Olha aqui o segundo, a próxima lâmina. Por que motivo você não veio? Está implícita, melhor dizendo, a palavra motivo. Conte-nos por que motivo você não veio. Então, esse é o primeiro uso de porquê. O segundo uso de porquê separado sem acento, o segundo caso é o seguinte, quando esse porquê for uma preposição por, seguida do pronome relativo que. Mas não entendi, como é que isso vai funcionar? Quando a expressão porquê ela puder ser substituída na frase pelas seguintes expressões, pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais, né? Aqui, portanto, singular e aqui plural, esse porquê é separado sem acento. Olha aqui o exemplo. Essa é a estrada porque voltaremos. Ou essa é a estrada pela qual voltaremos. Percebeu? Deu para eu trocar. Olha o segundo exemplo. Não é essa a vida porque lutamos. Ou não é essa a vida pela qual lutamos. Então, quando a expressão porquê puder ser substituída pela expressão pelo qual, pela qual no singular, ou pelos quais, pelas quais no plural, é porquê separado sem acento. Vamos para o próximo exemplo. Por que junto? Porque junto é quando for uma resposta. É uma frase que é uma resposta a uma pergunta. Tá aqui, ó. Esse porquê aparece em frases que constituem respostas a perguntas feitas anteriormente e pode ser substituída pela expressão pois ou pela conjunção pois. Todos estavam quietos porque a situação era preocupante. Porque a situação era preocupante. É uma frase explicativa. Ou tirou boa nota porque estudou bastante. Outra frase explicativa, esse porquê pode ser substituído pela conjunção pois, também explicativa. Resposta a perguntas. Próximo caso, porquê junto com acento. Ora, o porquê junto com acento só vai ser usado em um caso, quando tiver valor de substantivo, portanto, antes desse porquê vai aparecer ou um artigo ou um pronome. Queremos saber o porquê de seu medo. Olha aqui, ó, porquê junto com acento. Olha antes aqui o ó, um artigo. Não compreendemos o porquê daquela briga. Olha aqui o porquê junto com acento, o ó antes. Então, porquê aqui com valor de substantivo. E, é claro, para fechar, o porquê separado com acento no final de orações. Em geral, frases interrogativas. Você não veio porque
Ninguém ficou em casa por quê? Olha aqui, porque separado com acento. Okay? Continuando, vamos agora ver os usos de aonde e onde. Aonde? O aonde ele vai ser usado quando o verbo ao qual ele estiver ligado der ideia de movimento. Aonde você vai? Olha aqui o verbo ir. Aonde você vai? O verbo ir, ideia de movimento. Aonde você vai? Aonde nos leva com tal rapidez? O verbo levar, que dá a ideia de movimento. Temos aqui um advérbio de modo, rapidez, mas aqui nos interessa o verbo levar. Mais uma vez, ideia de movimento. Então, o aonde usado quando está acompanhado de verbos com ideia de movimento. Alguns exemplos de verbos que dão ideia de movimento: andar, partir, ir, vir, sair, chegar, correr, dançar, descer, subir, pular, saltar, etc. São verbos que dão ideia de movimento. Agora vamos ver em que situações nós vamos usar o onde. O onde, por outro lado, vai se empregar naturalmente em verbos que não dão ideia de movimento. Onde estão os livros? Dá ideia de localização. O verbo estar não dá ideia de movimento. Não sei onde te encontrar. Mais uma vez aí, o verbo encontrar dá a ideia de localização. Então, ao contrário do aonde, o onde vai ser usado em construções frásicas, em frases em que o verbo não dê ideia de movimento. Esse é o uso do onde e do aonde. Próximo, vamos ver agora o uso do mais e do mais, para fechar. O mais sem acento, que é um advérbio de... aliás, advérbio não, é uma conjunção adversativa, e o mais com i, que é um advérbio de intensidade. Vamos começar pelo mais, quando é uma conjunção adversativa. Esse mais aí sem o i, ele equivale a no entanto, contudo, todavia, entretanto, expressa a ideia de contradição de ideias, informações ou de resultados de situações. O time terminou o campeonato sem derrota, mas não foi campeão. Olha aqui o mais aparecendo com a ideia de adversativa. Esse mais pode ser substituído por qualquer uma dessas palavras aqui e permanece o mesmo sentido. O time terminou o campeonato sem derrota, no entanto, não foi campeão. O time terminou o campeonato sem derrota, contudo, não foi o campeão. O time terminou o campeonato sem derrota, todavia não foi o campeão. O mesmo vale para a frase logo abaixo. João está estressado, mas ele costuma ser calmo. João está estressado, contudo, ele costuma ser calmo. Você vai perceber também que esse mais aqui, como adversativa, ela, dentro da frase, antes dela aparecem vírgulas, porque está separando o que? Orações. Aqui são duas orações, né? A gente vai ver com mais detalhes os períodos com orações lá no finalzinho, né, do terceiro trimestre. E é claro, o outro uso do mais e do mais. Agora o uso do mais, o mais com i, que é um advérbio de intensidade, antônimo de menos. Ele leu mais livros este ano que no ano anterior. Está em dúvida se é mais ou mais, troca o mais pelo seu antônimo. Ele leu menos livros este ano que no ano anterior. Ele era o político mais popular da campanha, ou ele era o político menos popular da campanha. Muito bem, essa é a nossa revisão. Se você tiver dúvidas, mande sua dúvida, escreva e faça o exercício que nós temos aí, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e até mais.